para nossas vidas. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Abra comigo no livro de Jó. Nós estamos falando sobre multiplicação, sobre provisão, e eu vou te falar uma coisa: Deus tem multiplicado e Deus tem trazido provisão, e que seja liberado sobre a sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Jó, livro de Jó, capítulo 1. O livro de Jó é um livro poético. Ele começa de uma forma tão bonita. O próprio Deus dando testemunho sobre Jó. Jó capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro e reto, e temia a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, e cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Olha que interessante. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó fazia isso continuamente. Por enquanto vamos ler só até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Olha que interessante. Esse livro, o livro de Jó, ele já inicia com esse testemunho. O Senhor falando a respeito de Jó. Um homem íntegro, um homem honrado, temente ao Senhor. Vamos pensar nesta família como uma família para os nossos dias, uma família próspera, uma família bem-sucedida, uma família de modelo, né? Onde muitas das vezes as riquezas, elas são baseadas em posses, em tantas coisas, onde facilmente se pensa que felicidade, família modelo bem-sucedida, tem a ver com o recurso, com o dinheiro, com posses. Então como será que as pessoas olhavam ali para Jó, para a sua família? A palavra do Senhor diz que ele era o maior de todos do Oriente. Ele tinha muitos empregados. Nós lemos aqui, ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas ovelhas, camelos, ele tinha muitas coisas. Um homem bem-sucedido, um homem de posses. E o Senhor, ele traz aqui a respeito da vida de Jó um bom testemunho. É interessante que quando nós continuamos a ler, nós percebemos e vamos entendendo que a fé de Jó, ela não se baseia apenas em as bênçãos que ele tinha. A fé de Jó não se baseava apenas nas bênçãos que ele possuía, em tudo que ele adquiria, mas a sua fé estava baseada no caráter de Deus a quem ele adorava. Aleluias. E é evidente quando nós lemos a palavra aqui, o livro de Jó,
que a essência da sua fé não está vinculada aos bens, às suas posses, a tudo que ele possui. Um dia ele era o maior. Pastora, mas como você sabe que ele não estava, a fé dele não estava baseada naquilo que ele possuía, a essência da fé dele não estava vinculada? Calma, você vai entender por quê. E é interessante que esse homem, ele vai prosseguindo, e nós também observamos uma preocupação de Jó, mas também um comprometimento diante da sua figura paterna. Nós lemos aqui que os filhos do Jó participavam de banquetes, eles davam grandes festas, faziam comemorações, e Jó, depois, quando aquele ciclo daquela festa se encerrava, festas que duravam dias, Jó, ele ia e ele ofertava, ele sacrificava ao Senhor, ele oferecia holocausto em sacrifício ao Senhor pela vida dos filhos. Então eu percebo aqui que essa figura paterna, uma responsabilidade tanto espiritual como emocional, uma preocupação. Olha que interessante a preocupação desse pai. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então ele já fazia aquilo continuamente. É como se ele se antecipasse. Ele fazia holocaustos, ofertas, se antecipando daquilo que poderia acontecer, porque os filhos poderiam pecar com pensamentos ali em seu coração, pecasse através, blasfemando em seu coração. Olha o pensamento desse pai, olha o pensamento deste homem, um homem a qual Deus elogia. E a história se segue. A história se segue. E quando chega um determinado momento, aparentemente indo tudo muito bem, uma família próspera, um pai que se antecipava até naquilo que os filhos iriam realizar, pelo seu temor a Deus, nada estava faltando. Mas de repente, no versículo 6, nós entramos num novo contexto de Jó. Vamos ler juntos. Num dia em que os filhos, versículo 6 do capítulo 1, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, é reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não, é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele e da sua casa e de tudo que ele tem. Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha que interessante. Vamos parar aqui um pouquinho. Estávamos falando aqui de Jó, do Senhor, elogiando o caráter desse homem. Agora vamos falar um pouquinho desse adversário que entra no meio da história. Satanás vai até o Senhor e questiona. É interessante que enquanto Deus exalta as qualidades de Jó, preste atenção nisso, que isso é muito interessante. Enquanto Deus
ele chama atenção com Satanás das qualidades de Jó, Satanás se empenha a questionar as qualidades e as virtudes do servo Jó. Vocês estão entendendo? A palavra é o nome Satanás ou Satã, uma palavra hebraica que significa adversário e acusador. O nosso adversário. Lá em 1 Pedro 5:8, a palavra do Senhor diz assim: estejam alertas e vigilantes, porque o diabo, Satanás, o inimigo de vocês, andam ao derredor procurando a quem possa tragar. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, o acusador do ser humano, é como num tribunal. Ele vive procurando falhas para acusar. O inimigo, ele vive procurando falhas para acusar. E aqui no caso de Jó, Jó estava sendo um objeto de investigação. Enquanto Deus trazia ali, chamava atenção às qualidades de Jó, o inimigo questionava a sua lealdade, o seu temor, o seu posicionamento. O inimigo, ele ali trazendo, o questionamento sobre a vida daquele homem. E nós vemos isso em várias passagens da Bíblia, a qual o inimigo se coloca justamente nesta posição. E é interessante que o inimigo, ele parece muito à vontade, nessa conversa. Quando Deus pergunta para ele assim: olha, de onde você vem? De onde você vem? E ele diz assim: de andar pela terra. De onde você vem? Satanás responde: de rodear a terra, de passear por ela. Quando você ouve isso, o que parece para você? O inimigo parece à vontade para transitar por onde deseja, sem foco. Essa resposta ao Senhor parece uma resposta de alguém desocupado, sem foco, sem objetivo. E quantas pessoas não estão vivendo assim? Andando por aí, rodeando a vida, de um lado para o outro, entediados, sem propósito. O Senhor tem falado muito ao meu coração: não precisa de muita coisa, basta você ter um propósito. Você precisa de um propósito. Você precisa. Não podemos viver por viver. Olha a resposta do inimigo: rodeando, andando pela terra, passando. Então, eu quero abrir esse parênteses para que você pense a respeito disso. Temos que ter propósito, objetivo, foco, determinação em nossa jornada. Não ande por aí desmotivado, entediado pela vida, desanimado, sem bons motivos. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Tenha propósito, tenha foco. E ele questiona o Senhor sobre os valores de Jó. E a palavra fala que um dia, lá no versículo 13, um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, mais uma festa. Estavam em festa, festejando, uma família próspera, realizações. Começou o texto falando que eles faziam, gostavam, e agora está num momento como esse, mais um momento de comemoração, de festas, comiam e bebiam. Mas de repente, aqui diz: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os
sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. De repente, um acontecimento, uma fatalidade sobrevém. E é somente aquele homem consegue escapar, um mensageiro, para trazer a notícia de Jó. Tenho certeza que você conhece essa história, mas nós estamos lendo para recapitular. Versículo 16 diz: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Meu Deus, ele não conseguiu nem se recuperar da primeira notícia, e vem aquele baque de novo. E novamente, mais um mensageiro. Agora, enquanto ele falava, enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 18: também este ainda falava, quando veio o outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo, vinho na casa do irmão mais velho. E de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Uma notícia atrás da outra. E por último, a notícia dos filhos. Jó é atingido no âmbito familiar, no âmbito material, no âmbito pessoal, porque depois mais para frente ele também é atingido na sua saúde, porque após perder todos os seus bens, após perder os seus filhos, o inimigo ainda novamente questiona a integridade, e o Senhor permite que mais uma vez ele toque, mas não tire a sua vida. É onde Jó se torna enfermo, leproso, sua saúde é invalidada. O argumento de Satanás contra a vida de Jó foi que ele servia a Deus por interesse, e que não era resposta ao amor de Deus. Esse foi o questionamento. Depois eu quero que você leia com calma na sua casa. O inimigo, o argumento dele, de Satanás, a respeito da vida de Jó, é que ele fazia o que ele fazia porque ele tinha o que ele tinha, e não pelo temor e o amor, a resposta ao amor ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus, o Deus eterno, Ele nos ama e Ele nos conhece, e Ele conhece cada coração, Ele conhece cada intenção, Ele conhece, assim como Ele conhecia Jó. Enquanto o inimigo lançava a sua teoria, que o ser humano não ama Deus, apenas se beneficia do que Ele faz, o Senhor sabia que havia um homem cujo coração havia um temor, havia sim um sentimento, um temor diante do Senhor. E diante de todos esses acontecimentos, olha o que ele responde. Quando veio a última notícia falando dos filhos, de repente levantou um vento muito forte lá do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Eu imagino ele ouvindo como tinha acontecido. Eu imagino aquilo entrando no coração dele. Ele mal havia se recuperado, ele mal havia processado a notícia das perdas, e agora a notícia dos filhos. E no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostou-se em terra e adorou. Ontem a gente encerrou a nossa conexão de mulheres falando sobre adoração. Trocar o medo pela adoração. Pastor, eu estou com medo. Faz com medo mesmo, mas troque pela adoração, porque a essência da adoração, ela sobressai sobre o medo. E agora Jó, ele se prostra diante do Senhor. Ele se prostra, ele reconhece a sua total dependência do Senhor. Ele rasga com seu coração desesperado, angustiado, mas não revoltado.
Porque aqui diz que Ele adora. A revolta não deixa nós adorarmos. A tristeza e o lamento sim, mas a revolta não nos deixa adorar. Quando eu estava preparando essa palavra, depois eu comecei a chorar. O Marquinhos entrou no quarto, não entendeu nada. E eu fiquei lembrando e pensando. Você pode dizer assim: ah, pastora, mas no final é restituído. O Senhor dá em dobro os bens. A gente gosta dessa parte, né? O Senhor restituiu tudo. Restituiu os bens, deu dobrado, filhos e filhas. Mas ei, não há nada que ocupe o lugar de um filho, de uma filha. Não há nada que ocupe, não há. Eu tenho acompanhado a dor da minha irmã. Ontem ela passou por aqui, veio um tempo, a Dani passou por aqui. A gente começou, quando eu abracei, ela me abraçou, eu comecei a chorar, porque eu sei a dificuldade que tem sido para ela sair de casa. E ela tem um filho, tem o Isaac, mas não substitui a perda de um filho, mesmo com outro filho. Um coração de mãe, um coração de pai. Eu quero que você entenda isso. E é tão interessante que a minha irmã de Natal, porque a minha irmã daqui de São Paulo, do primeiro casamento, né? Eu e a minha irmã daqui de São Paulo, após a separação, meus pais se separaram após 25 anos de casado. E o meu pai refez a vida dele em Natal. E lá nós temos 3 irmãos. E a minha irmã, assim que o meu pai faleceu, que ele faleceu no dia 1º de maio desse ano, a minha irmã com 15 dias descobriu que estava grávida. A minha irmã mais velha de lá. E quando ela descobriu que estava grávida, teve a notícia, nós ficamos muito felizes. E quando foi no dia 27 de maio do mesmo mês, o Senhor levou a minha sobrinha Alice daqui de São Paulo. Então foi uma mistura de sentimentos. E aí a minha irmã de lá falou assim: será que a Dani daqui vai ficar chateada? Eu quero muito colocar o nome dela de Alice. E colocou Alice Gabriele. Então é uma mistura, a bebê é linda, nós estamos felizes por ela. Até mostrei a foto para vocês. Olhinho claro, uma bebê linda. Lembra a Alice daqui. E é uma mistura de sentimentos, porque Deus deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas só sabe quem passa, só sabe quem enfrenta. Você pode até chorar com os que choram, mas saber o que ele está sentindo, só o Senhor que sabe. Consegue entender isso? Então, o coração desse pai ficou dilacerado diante de tudo que ele perdeu. Só que mesmo assim, a palavra do Senhor diz que em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu Deus falta alguma. Ele se rasga as suas vestes, ele se prostra diante do Senhor, ele reconhece a sua debilidade, ele reconhece a sua dependência, porque ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, que nos ajuda em nossas cargas. O salmista diz isso: bendito seja o Senhor, forte e poderoso, que nos ajuda com as nossas cargas. Aleluias. Mas Deus ama, Deus acompanha, Deus conhece. Eu nem vou entrar no contexto, hoje eu não quero me demorar. Eu nem vou entrar no contexto dos amigos de Jó, porque quando você depois continua lendo toda a trajetória, você vê ali os amigos de Jó, a visita dos amigos de Jó. E os amigos de Jó, eles ficam tão chocados com aquilo que acontece com Jó. Isso é um perigo. Eles ficam tão chocados com aquela situação, que eles se sentem no direito que eles precisavam oferecer uma resposta. Já teve esse sentimento? Nós nos colocamos num lugar quando não temos resposta, não temos. Mas quando nós vemos aqui as atitudes, ali a forma que aqueles amigos se apresentam diante de Jó, tudo que eles despejam
despejam sobre Jó. Eles queriam encontrar uma resposta, eles se sentiam na obrigação, porque eles estavam chocados. Ei, vai ter momentos na tua vida e na minha que nós não vamos ter resposta, não tem o que falar, mas você pode orar e interceder, para que o Senhor fortaleça, dê graça, sustente, porque nós não temos a resposta, mas o Senhor tem. Quem iria imaginar uma conversa entre o próprio Deus e o inimigo, que levou Jó a passar por aquela situação pela permissão do Senhor? Agora os amigos de Jó precisavam oferecer uma resposta, e eles começam a cavar e a buscar culpado, pecado, culpado, pecado. Mas Deus conhecia. E uma coisa que eu quero para finalizar, porque eu quero que você pense a respeito dessa palavra. Tem um momento tão forte, porque isso é a primeira parte. A segunda parte é quando novamente o inimigo vem, o Senhor ali falando com o inimigo, e o inimigo fala também, agora mexe na saúde dele. Ele vai fazer de tudo. E é onde ali o inimigo toca na sua saúde e o corpo dele. No capítulo 2 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha que ousadia, olha que... olha a forma que o inimigo faz. Você tem um adversário, esse adversário é real, ele é acusador, ele se mostra extremamente ali, ele aparece numa conversa de uma forma até mais refinada, mais astuto. Ele é astuto, assim como ele foi com Eva no jardim, assim como ele tentou Jesus ali no deserto, e assim como ele se aparece cruel, de forma cruel no Apocalipse. Ele é o acusador das nossas vidas, mas ele também já foi vencido. Mas eu quero que você saiba que essa luta, essa guerra é real, e ele sempre vai procurar falhas para acusar e para te colocar em dúvida da sua fé, dos seus valores, da sua convicção. Quando Jó ele se depara com toda essa situação ao longo desse processo, porque foi um processo longo, Jó tem experiências profundas com Deus. Jó tem experiências profundas, porque tem situações que nos levam, embora não temos resposta, mas nos leva a um nível de profundidade, onde ao invés de nos revoltarmos, nós adoramos. Amém? E nesse processo, Jó é levado em experiências profundas com Deus. É tremendo a forma que o Senhor vai se revelando para Jó. São 42 capítulos que você precisa ler. Você precisa dedicar um tempo para você ler. O Senhor fala coisas, vai se revelando a ele de maneira muito tremenda, até que Jó ele reconhece. E no capítulo 42, no último capítulo, Jó ele tem uma resposta para Deus. Em nenhum momento o Senhor fala o que havia sucedido, mas ele tem uma resposta para Deus. E ele diz assim, ele diz no versículo 2: bem sei que tudo podes. Oh, aleluias. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluias. Ele reconhece, ele diz assim: tu perguntaste quem é esse que sem entendimento encobre os meus planos. Na verdade, eu falei do que não entendia. Quantas vezes nós falamos o que não entendemos, vemos situações que não temos respostas, não entendemos por quê. Porque se somos de Deus, questionamos. Quantos questionamentos? Não. Jó ele reconhece
ele passa pelo processo, pelo longo processo de dor, de longo processo de marcas profundas, de choro, de desespero. A palavra diz que ele se coçava com cacos em sua enfermidade e lamentação, ao ponto que a sua mulher chega para ele e olha aquela situação lá no capítulo 2, no versículo 8, a mulher olha para Jó, vê aquela situação desesperadora, porque uma das situações mais difíceis é quando você olha e você não pode fazer nada. É uma sensação muito difícil, porque nós sempre queremos fazer, não é assim? Queremos fazer, queremos ajudar, queremos dar um jeito. Eu passei 31 dias lá em Natal, sentada na cadeira do lado de uma cadeira que ficava encostada na cama do meu pai, que eu acho que ele chegou a pesar menos, acho que uns 20 quilos. De um corpo de um homem se tornou num corpo como se fosse minúsculo de uma criança, desnutrido, secando ali naquela cama. E o Senhor falava para mim assim: ainda que o exterior se corrompa, ainda que o físico esteja se deteriorando, por dentro está permanecendo, há um propósito. Mas eu olhava, não podia fazer nada, e eu não entendia nem por que Deus não recolhia. E um dia o Senhor tratou comigo, porque o Senhor falou: você confia em mim? Você confia em mim nessa situação? Eu não conseguia dormir quando eu olhava ele gemendo ali naquela cama. Então não olhe para a mulher de Jó: olha que perturbada, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não. No momento de desespero, ao qual você não pode fazer nada, um momento de desespero, aquela mulher, ela estava vendo o marido naquela situação, ela havia perdido os filhos, ela havia perdido os seus bens, mas o maior bem, os filhos, a sua herança. A palavra do Senhor fala que os filhos são nossa herança. Lembra a responsabilidade de Jó, se preocupando se os filhos até pecavam, se iam pecar? Então chega um momento, e eu vejo esse momento como um desespero. Um momento como um desespero, quando você olhar para uma situação, tem os olhos de Cristo Jesus. Olhe com amor, olhe com misericórdia, não olhe com julgamento. Lembra, o inimigo, da forma que o Senhor, da forma que Deus queria acentuar as qualidades de Jó, o inimigo queria trazer ali, corromper, olhando para o olhar negativo. Quando você olhar para algo, tenha um olhar positivo, tenha um olhar de adorador, tenha um olhar para abençoar. Aleluias. E ela olha e diz assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque não tinha mais nada, ela não conseguia enxergar nada. Mas aí ele permanece íntegro, e ele diz assim: mulher, você está falando como uma louca. Por que eu não vou receber o mal de Deus, se o bem eu recebi? Olha a resposta dele: nós recebemos o bem de Deus. É muito bom ser abençoado, é muito bom quando vemos a multiplicação, é muito bom quando vemos Deus fazendo, restaurando. Mas e quando vem a situação mal, quando vem o dia mal, quando vem a tempestade, quando vem... Jó fala assim: olha, mulher, nós temos recebido o bem de Deus, e por que nós não vamos receber o mal? Meu Deus. E aí no fim, no 42, voltando para fechar, ele reconhece, ele fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, oh aleluias, podem ser frustrados. Quando eu olho para situações, questões que são acima da minha capacidade, que são acima do meu controle, eu olho para aquela situação, eu falo: olha, não é essa situação, eu não confio na situação, eu confio no Deus que está acima da situação, porque Ele tem resposta, e nós nem sempre, quase nunca. Aleluias. A nossa confiança tem que estar no Senhor, a respeito da sua vida, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua casa, a respeito dos seus planos, a respeito dos seus projetos, a respeito do seu ministério. A sua confiança tem que ser no Senhor, mesmo que lhe falte
respostas. E eu quero finalizar falando algo que me chamou muito a atenção, porque o primeiro capítulo de Jó anuncia Deus falando de Jó. Obviamente, porque Deus conhece Jó. Deus dá testemunho de Jó, porque Deus conhece Jó. E o último capítulo encerra Jó falando: eu não te conhecia. Aleluias. Isso é tremendo, sabe por quê? Você pode até nem conhecer o Senhor, e nós não vamos conhecer totalmente mesmo, mas Ele te conhece. Ele conhece você. Ele conhece por onde você passa. Ele conhece as tuas limitações. Deus falando a respeito de Jó, e Jó depois declara assim: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora ele fala: eu o vejo. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Consegue entender isso? Antes de você ouvir falar no nome dEle, antes de você ouvir falar desse Jesus, antes de você ouvir falar que Ele te comprou com preço de sangue, antes de você entregar a tua vida a Ele, antes de você ouvir falar do nome dEle, Ele te conhece. Ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece você. Ele conhece a tua história, trajetória. Aleluia. E os planos dEle não podem ser frustrados. Aleluia. Porque Ele tudo pode. Será que você pode declarar comigo nesta noite: ah, Senhor, eu sei que tudo podes, o Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó viveu a restauração. Jó viveu ali a restituição daquilo que havia se perdido, seus bens, família. Houve marcas, houve dores, houve perdas. Não foi esquecido, porque um pai e uma mãe não esquece de um filho. A palavra do Senhor diz assim: pode um pai ou uma mãe se esquecer, e ainda que se esqueça, todavia Ele não se esquece de nós. Aleluia. Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor nos conhece. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece. O Senhor nos gerou antes da fundação do mundo. Pai, existem respostas que nós não temos, Senhor, mas nos ensina a galgar, Senhor, caminhos, ó Pai, firmados na rocha, posicionado, Pai, na tua palavra, e aonde quer que formos levados, possamos ser luz, dar testemunho, Pai, da tua grandeza. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir, Pai. Jó entende que nada é dele, que tudo era do Senhor, e mesmo assim ele reconhece: eu nasci nu, eu vim para cá sem nada e vou voltar sem nada. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, que nessa noite nós venhamos colocar tudo que nós temos diante do teu altar, Pai, na multiplicação que aguardamos, na provisão que esperamos, na cura que almejamos, ao sobrenatural do Senhor, e a tua mão poderosa, Pai, realiza, Senhor, o improvável. Mas o Senhor tem trabalhado de dentro para fora, em cada coração, em cada luta que passamos, de cada processo que enfrentamos, está gerando em nós, Pai, transformação, fortalecimento e conhecimento. Não apenas de conhecermos o Senhor, de ouvir falar, mas de saber, de vê-lo na situação, vê-lo no impossível. Jesus, nós te louvamos nessa noite. Aqui estão os teus filhos, ó Pai. Aqui estão os teus filhos, ó Pai. Senhor, aqui está a tua igreja, a tua casa, os teus filhos. Pai, eu não os conheço, eu não sei as dores que eles enfrentam, eu não sei os processos que eles passam, a menos que eles tragam até a mim, Pai. Mas o Senhor sabe, e eu peço que o Senhor venha sustentá-los com a sua mão poderosa, Pai. Que o Senhor venha se revelar a cada um no mais profundo do abismo, no meio da desilusão, da decepção, do fracasso, da perda, da dor, da derrota. Se manifesta, Pai. Senhor, que o senhorio de Cristo prevaleça sobre nós, e cada causa que diante dos nossos olhos, Senhor, é impossível, nós colocamos na tua mão e bendizemos o teu nome, Pai. Porque o Senhor deu, o Senhor tira, o Senhor faz a ferida
vida, mas o Senhor mesmo cura. O Senhor é aquele que faz todas as coisas, e nós, Senhor, somos dependentes de Ti. Assim eu coloco, Pai, a minha vida, a minha casa, Pai, a vida dos Teus filhos, Senhor, cada família aqui representada, cada plano, cada projeto, cada sonho, Pai, cada adorador, eu coloco diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos amar. Obrigado por nos perdoar, Senhor. Obrigado, Pai, por nos escolher, Senhor. Obrigada, Pai, por nos abraçar. Abraça cada filho nessa noite. Abraça cada filha e cada filho nessa noite. Que ele se sinta acolhido neste lugar, Pai, onde há palavra, onde há reflexão e aonde há graça do Senhor Jesus. Porque tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, não é mérito, mas é graça e misericórdia. Assim eu declaro, Pai, a Tua porção e a Tua bênção nesta noite, sobre a Tua palavra liberada nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte. Aleluias.